número 2. Vamos ler os versículos 11 até o versículo 14. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos ler juntos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Tito, capítulo 2, versículos 11 a seguir. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Pastor Moraes nos transmitindo aqui aquilo que Deus colocou em seu coração, contando um pouco da sua história e do grande amor de Deus em alcançá-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu quero cumprimentá-los em Jesus Cristo vivo, pelo glorioso mistério da ressurreição, com a paz do Senhor. Tudo vai bem com os irmãos? Graças a Deus, nós estamos felizes e agradecidos a Deus pelo enorme privilégio que temos de estar aqui mais uma vez nessa noite e falar para o melhor povo, o povo de Deus, o povo salvo, não é? O povo que foi alcançado pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Quero mais uma vez agradecer o carinho, a boa hospitalidade que encontramos na pessoa de nosso pastor presidente, pastor Nelson, senhora sua esposa, com todos os obreiros aqui da igreja, com toda a igreja. Eu e minha esposa estamos felizes pela vida de cada um de vocês, como ovelha desse abençoado pastorado, tem como pastor Nelson à frente de todos vocês. Graças a Deus por isso. É uma bênção, irmãos, poder falar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e do que Ele ainda vai fazer, porque é o projeto dele, né? Continuar nos abençoando, nos prosperando mais e mais. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos uma escritura, não vou tomar muito tempo, dos santos, uma escritura bastante conhecida de todos. Se for possível, se vocês puderem ficar de pé comigo, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Graças a Deus. Eu sinto que Deus está aqui. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Glória a Deus. Jesus Cristo está vivo e Ele voltará. Graças a Deus. Isaías é o livro, capítulo é o 6, versículos 1 a seguir. Deus tem uma lição especial para cada um de nós nessa linda noite, que Ele reservou para nós estarmos aqui no santuário, ouvindo e aguardando a sua santa e poderosa palavra. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que Deus continue nos abençoando, porque abençoados já somos. Graças a Deus. Podem ficar sentados. Dispensem toda honra, toda glória, toda reverência à santidade de Deus nessa noite toda especial. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, irmãs e amigos, é um enorme privilégio para nós, quando somos chamados, convocados pelo Espírito Santo, não é? Para ouvir a palavra de Deus. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus, quando ele ensinava, ainda no seu tempo, ele disse que o Espírito Santo faria lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. Sabe por que nós estamos aqui, queridos? É porque o Espírito Santo fez nos lembrar de que hoje, mais uma vez, estaríamos reunidos aqui para ouvir e aguardar a palavra de Deus. Glória a Deus. Se o irmão e a irmã pudesse estar aqui, na posição que eu estou, olhando a nave do templo, todos vocês iriam concordar comigo, com certeza, em gênero, número e grau. A igreja está linda, o povo está bonito, cada face mais linda do que a outra. Isso não é mérito nosso, é a graça de Deus que chegou até nós, trazendo o glorioso presente da eterna salvação, que Ele gratuitamente deu a cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, como Deus trata com as pessoas, que muitas das vezes pensam que são, às vezes porque são mais inteligentes, às vezes pode mostrar mais um diploma a mais do que o outro, tem 1, 2, 3 curso superior, isso é muito bom. Às vezes são mais felizarda no campo material, tem mais condições financeiras, não é? E diante de Deus, tudo de igual modo. Diante de Deus todos somos iguais. Glória a Deus. Nós vemos aqui que no capítulo 5, queridos, o Isaías, ele sempre está apontando para alguém. No capítulo 5 nós vamos encontrar 7 ais de Isaías. Ai desse, ai daquele. Ele começa corrigindo um, disciplinando o outro. Mas quando ele entra no capítulo 6, ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a entender que sem Deus o homem não é nada. Tudo que somos, tudo que seremos, queridos, é a bondade de Deus. É o amor de Deus que fez isso em nós. Sabe por que você é essa pessoa tão especial, tão gentil, tão educado, tão simpático? Sabe por que isso aconteceu? É porque Deus entrou em você, Deus entrou em mim, Deus entrou em nós, fez a mudança que nós não merecíamos, mas Ele fez. Aleluia, porque a Bíblia diz que Ele primeiro nos amou, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Graças a Deus. E agora eu e você temos razões de sobra
para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas nessa noite ainda tem uma pergunta que nós precisamos questionar a resposta dela. O que é necessário morrer em nós para que Deus possa, queridos, nos usar plenamente? Nós ainda precisamos ser mais usados por Ele. Ele está à nossa disposição, querendo nos usar mais e mais para semear a sua gloriosa palavra nessa cidade, no estado e em outras regiões do mundo, para salvar. Ele quer usar eu, quer usar você, quer usar cada um de nós. Isaías principia o seu comentário dizendo: no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. Glória a Deus, bendito seja Deus para sempre. Por exemplo, na minha vida, foi preciso morrer a idolatria, foi preciso morrer o romanismo, o paganismo, foi preciso isso tudo ser sepultado, para que Cristo pudesse aparecer na minha vida. Glória a Deus. Na condição de padre eu tinha tudo, queridos, mas o principal estava faltando: abrir espaço, dar credibilidade para o Senhor, que dizia fortemente comigo: padre, estou à porta e bato, se abrir eu vou entrar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E isso acontece, santos, santas, quando nós nos rendemos diante da palavra maravilhosa do Senhor. Quando nós nos rendemos diante da palavra, e aí então abrimos os nossos corações, e Deus começa a trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Glória a Deus, bendito seja Deus para sempre. Daqui a mais ou menos uns 20 dias, eu vou estar na cidade de Parauapebas, no estado do Pará, pregando uma festividade que aquele pastor ligou para mim e disse: pastor Moraes, você se lembra de mim? Eu disse: é muita gente, irmão. Ele disse: olha, pastor Moraes, eu quero te informar que eu aceitei Jesus ouvindo você pregar a palavra de Deus, ouvindo você dizer que havia sido padre e que Deus lhe salvou, que Deus havia te libertado, e naquela noite eu também me rendi à palavra maravilhosa de Deus. Sim, caríssimos irmãos, não é por acaso que a Bíblia diz que a palavra é mais poderosa do que uma espada que penetra a ponto de dividir as juntas e as medulas, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Glória a Deus. Eu me lembro que um dia eu estava lendo a Bíblia e um padre muito amigo meu entrou de vez, até me passou um susto. Ele tomou a Bíblia da minha mão e disse o seguinte: padre, fecha essa Bíblia, porque todo padre que lê a Bíblia, o fim dele é ser crente protestante. Glória a Deus, aleluia, queridos. Toda pessoa que ler a Bíblia, o resultado dele é ser uma nova vida. Graças a Deus, aleluia, porque acerca dessa palavra, o Senhor Jesus disse assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas saiu da morte para entrar na vida. Glória a Deus. Você pode tremular sua mão assim para o céu, agradecendo a Deus. Olha que coisa linda. Graças a Deus, saímos da condenação e entramos na vida. Glória a Deus. Quando eu era padre, eu ficava indignado quando eu via alguém dizer assim: que crente é salvo, aceitou Jesus, está salvo. Eu ficava indignado, revoltado com isso. Eu dizia: os padres fizeram teologia, filosofia, teve uma vida de seminário, uma vida longa de seminário. Nunca um padre, irmão Cardoso, pode dizer que é salvo. Eu dizia comigo. Mas um dia, lendo a Bíblia, querido, em Romanos capítulo 8, eu fiquei, queridos, inebriado com aquela palavra, lá dizendo assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Não tem mais condenação nenhuma para nós, porque agora nós estamos vivendo em Cristo Jesus, nosso Salvador. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nesse texto aqui, Isaías percebe quando ele tem um encontro real com Deus, ele olha para si mesmo, o olhar introspectivo, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Sabe aonde Isaías estava fortalecido? Porque ele estava sempre na mesa do rei. Nada faltava para ele. Ele tinha influência social, tinha a influência política, tinha tudo a seu favor. Mas um dia tudo isso acabou, e ele olha para dentro de si e vê um Isaías agora sem nenhuma proteção. Quando eu vim para a igreja, um bispo chegou para mim e disse o seguinte: padre, pense bem no que você vai fazer. Você vai para a igreja protestante, vai lhe faltar tudo. Vai lhe faltar comida, vai lhe faltar sapato para os pés, vai lhe faltar conforto, que a igreja católica nunca deixou faltar para você. Vai lhe faltar tudo isso. Mas a Bíblia me respondeu, dizendo o seguinte: se o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. E nesses quase 30 anos que já venho servindo ao Senhor, nada tem me faltado. Por quê? Porque Ele é o meu pastor e me dá tudo que eu preciso. Glória a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Queridos irmãos, existem muitos bons padres, muitos bons católicos. E sabe aonde os padres ficam mais estribados? Sabe aonde eles tropeçam mais na hora de tomar uma decisão e servir a Deus segundo as Escrituras? Eles pensam no conforto material, na vida folgada que eles têm, na atenção que as pessoas dão para eles. Os padres têm tudo, queridos irmãos. As autoridades estão nas mãos deles. Eles têm um conforto sem igual. Mas quando fecha a porta, termina a missa, muitas das vezes eles são pessoas amarguradas, pessoas cheias de tédio, de desespero, falta de paz. Sabe por quê? Só o Senhor Jesus está autorizado a dizer: deixo-vos a paz, dou-vos a paz. A minha paz não é como a paz do mundo, porque a paz do mundo aparentemente pode encontrar no dinheiro, na conversa entre amigos, no botequim, na cachaça, na idolatria. É a paz do mundo, a paz limitada. Mas a paz que Jesus dá, mesmo em meio às aflições, você olha para o céu e Deus lhe conforta e diz o seguinte: não te preocupes, eu estou aqui, estou no comando da situação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos o dever de transmitir o que é de melhor para as pessoas. As pessoas que nos ouvem, que convivem conosco, elas querem ver em nós o de melhor. Elas querem ver se na verdade o que nós pregamos, nós estamos vivendo isto. Se nós falamos de Cristo, se Ele é tão bom, se Ele é tão maravilhoso, nós temos que viver isso. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando a gente estuda o livro de Atos, nós vamos entender que os discípulos, eles foram chamados de cristão pela primeira vez. Por quê? Porque diz a palavra que eles pareciam com Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, temos pregado para os padres. Não é fácil pregar para os padres. A princípio, eles não dão espaço. Por exemplo, eu não dava espaço para conversar com ninguém. Eu era um padre arrogante, pedante, um padre que não parava para ouvir ninguém. Mas nós podemos ganhá-los quando nós estamos orando.
Nada mais eficaz do que a oração de um crente salvo para quebrar um coração cheio de ódio, cheio de idolatria. Eu já falei aqui para os irmãos naquele encontro que eu tive com aquela senhora, aquela beata católica, apostólica, romana e fanática, Dona Albertina, quando ela me deu aquele folheto que eu rasguei e joguei no lixo. Meus irmãos, naquele dia eu me lembrei que eu era representante do homem mais ilustre na face da terra, que era o Papa. E eu disse: eu vou lhe amaldiçoar. Mas olha, queridos, quem tem um encontro com Deus, quem está em Cristo Jesus, não tem medo de quem quer lhe ameaçar. Eu achei interessante, foi a coragem dela dizer para mim o seguinte: quantos padres vocês são? Todos os padres podem me amaldiçoar, porque eu encontrei registrado na Bíblia que o Filho de Deus manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor Jesus está em você, está com você, aleluia, para destravar toda impossível porta que estiver fechada, que alguém tentou bloquear para você. O Senhor Jesus está, Ele é o general que não perde para ninguém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isaías, ao ver a glória de Deus, a grandeza de Deus, ele diz o seguinte: e agora? E esse homem pedante, orgulhante, esse homem orgulhoso, esse homem que não admite, não tem humildade para aceitar alguém lhe orientar, lhe aconselhar, e ele que agora está se encontrando na condição de um homem fragilizado, de um homem sem nada, e além do mais, habito no meio de um povo de lábios impuros. Queridos, mas naquela hora, diz a palavra que um dos serafins voou na direção dele, trazendo na mão uma brasa. E eu pergunto e vocês respondem: de onde ele tirou essa brasa? Do altar. Como é que está o seu altar? Tem brasa? Você ainda costuma orar? Santo, santa, se você tem habilidade para orar, você pode ter certeza, quando você for evangelizar alguém, você vai ter autoridade. É comum as pessoas dizerem: não, mas olha, o fulano de tal praticou isso, ele era crente, ele era assim, agora eu não tenho nem como falar de Jesus para outras pessoas. Irmão, tem sim, porque a palavra de Deus é viva, é atuante, é poderosa, nos lábios de quem tem vida condensada na palavra de Deus. Aleluia, glorificado seja Deus para sempre. Se você é uma apóstola, você é um apóstolo, você é um servo, uma serva autêntica de Deus, ao abrir a sua boca pode estar despreocupado, você não vai ficar envergonhado, porque você representa o céu, você representa o céu. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que sempre eu costumo dizer: eu sou feliz, graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu rezava para tanto santo em busca da felicidade. A igreja católica e apostólica romana, os padres, eles têm devoção a 365 deuses diferentes. E ficou um que não havia entrado, ele furou a fila e entrou, que é o dia de todos os santos. 366 deuses para serem adorados. Queridos, interessante que todos eles estão no silêncio da sepultura. Nenhum deles ressuscitou. É por isso que nós confrontamos eles. É por isso que eu descobri, lendo a Bíblia, que não adiantava permanecer cativo deles. Eles estão no silêncio da sepultura, mas o Cristo que nós servimos está vivo. Glória a Deus. E somente Ele está habilitado para dizer: aleluia, todo poder é me dado no céu e na terra.
Só Ele está autorizado a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê não morrerá eternamente. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há muita razão para nós continuar proclamando as verdades gloriosas do Evangelho. Agora, os padres, é uma pena, irmãos, eles têm muitos embaraços. Quando um padre é ordenado, ele faz 3 votos: obediência, pobreza e castidade. No voto de obediência, ele promete, com as mãos em cima da Bíblia, as mãos do bispo em cima de suas mãos, ele promete à igreja, ao seu superior do momento, ele promete ser fiel aos dogmas da igreja, ainda que seja necessário ir para o inferno. E eu entendo que naquela hora, tudo quanto é demônio quer colocar o carimbo naquela declaração. Sim, caríssimos irmãos, mas o inimigo foi surpreendido com uma escritura belíssima, nos lábios do próprio Paulo. Ele disse assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça que nós estamos aqui. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí, como eu tinha arrogância de ser representante do Papa, o Papa disse para mim: quem eu amaldiçoasse, estaria amaldiçoado. Uma verdade ele disse, ele só não confirmou que quem eu abençoasse, iria ser abençoado. Por quê? Porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu estou debaixo da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o laço quebrou e eu escapei. Glória a Deus. O laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome precioso e amável de nosso querido e amado Salvador, Jesus glorificado. Atenais saiu do altar. Quando nós estamos orando constantemente, buscando, meus amados e queridos irmãos, a boa e maravilhosa presença de Deus, nós podemos tirar do altar de nossas vidas a autoridade para confrontar o pecado e mostrar a salvação por meio de Jesus Cristo. Alguém perguntou assim para mim: padre, por que é que os crentes não gostam de Maria? Por que é que os crentes não gostam da mãe de Jesus? Eu disse: é engano. Quem disse assim? Nós somos um povo que amamos de verdade a mãe do Senhor Jesus. A única diferença é que nós não podemos dar a ela aquilo que a Bíblia não dá. A Bíblia não chama ela de advogada, a Bíblia não trata ela de intercessora, a Bíblia não chama de Santa Mãe de Deus. Não, a Bíblia trata de serva de Deus. E serva de Deus qualquer mulher pode ser. Ela foi agraciada porque nela foi permitido o tempo de gestação, para que o verbo divino chegasse até nós. Glória a Deus. Mas ela é nossa companheira de vida eterna. Nós amamos sim a irmã Maria. Nós vamos conviver com ela na eternidade. É um modelo de vida, é um exemplo de fé, de vida dedicada a Deus. Qualquer homem, qualquer mulher pode esforçar para viver isso. É o que nós estamos fazendo, guardando carinhosamente o conselho da irmã Maria, quando ela disse: fazei tudo o que ele, Jesus, mandar. É interessante, queridos, que a dificuldade que as pessoas têm de entender o Evangelho é a questão do pecado. O pecado ensurdece, o pecado tira a liberdade de audição, porque é ouvindo que nós podemos fazer a diferença entre o certo e o errado. E aqui o texto diz o seguinte: e com ela tocou a minha boca e diz: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois que foi arrancado o pecado, diz o texto, aí então eu ouvi
a voz do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, 50% da minha família já está na igreja, graças a Deus. Mas tem alguns que ainda são pensão de padre. Tem alguns que ainda são tão cativos dos padres. Eu tenho um irmão que diz que na igreja evangélica, nem picado dentro de um saco ele não entra. Queridos, e eu tenho dito o seguinte: ele não era mais religioso, mais cuidadoso do que o padre. Não. Sim, queridos, na hora que Deus atracar o anzol no nariz de quem quer que seja, tem que vir. E principalmente quando Deus tem um plano na nossa vida. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Por quê? Porque ela é fiel. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santos, santas, depois que o pecado é tirado de nós, a audição abre e nós passamos a ouvir. Sim, meus irmãos, agora estamos vivendo melhor. Agora estamos mais felizes. Por quê? Porque estamos vivendo melhor agora e temos certeza que o futuro será aquilo que Paulo afirmou: os olhos não é capaz de ver, os ouvidos não são capazes de ouvir, o coração não é capaz de imaginar aquilo que Deus tem reservado para aqueles que deixou tudo e abraçou a fé viva no sacrifício vicário de Cristo Jesus no Calvário. Glória a Deus. E é interessante que há uma colocação aqui que chama muita atenção. Depois que ele ouviu a voz, que ele entendeu, ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmão, irmã, você sabia que todo crente salvo é um missionário? É uma missionária de Deus? Você sabia que eu e você, nós somos embaixadores de Deus na terra? Glória a Deus. Por isso que por onde você passa, você deve ser notificado como alguém que não é daqui, como alguém que é de um país diferente. É por isso que você deve atrair pessoas para Cristo, através da sua vida, do seu testemunho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem muito tempo eu vinha de Salvador. Quando nós chegamos lá em Feira de Santana, entrou um padre. O avião estava muito cheio, tinha só meu lugar ao meu lado. E ele sentou, começou logo a conversar comigo, perguntou: você é padre? Eu disse sim. Aí a gente começou a conversar, disse: me lembrei. Mas você apareceu? Olha, lá no Rio de Janeiro, houve um comentário lá e perguntando sobre você. O bispo disse assim: não, o padre Moraes tem muito tempo que está morto. Eu disse: não, eu estou Vivinho da Silva. A diferença é porque Jesus entrou em mim. Eu tirei a batina, abandonei os dogmas, saí da velha tradição e agora estou vivendo nova vida. Aleluia. Sabe o que o padre fez? Ele disse: cruz credo. Se benzeu e ficou uns bons minutos em pé lá atrás. Até ele negociou com uma pessoa, colocou sentado ao meu lado e sentou lá atrás e não quis mais conversa. Queridos, queridas, como o inimigo tenta travar para as pessoas não ouvir o que é de melhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que hoje, amados, nós não estamos mais naquela condição do passado. Hoje nós estamos ouvindo bem, discernimos bem acerca do pecado, temos certeza da vida eterna e estamos congregando. Olhem para mim, estamos congregando numa igreja respeitada, conceituada, numa igreja que prossegue guardando e ensinando aquilo que o Senhor Jesus mandou que fizéssemos. Glória a Deus. Alguém que diz assim: não, eu não defendo placa de igreja. Pois eu defendo.
eu sou assembleano, com muito carinho e respeito a todos os nossos irmãos de outras maravilhosas igrejas que Deus tem levantado. Mas eu amo a Assembleia de Deus. No dia 1º de outubro do ano de 89, naquela memorável noite, eu parei em frente ao templo da igreja. Eu era um padre magro, cabeludo e feio. Queridos, eu estava na praça, assentado, sem saber o que eu iria fazer. Coloquei a mão no bolso, não tinha um centavo para fazer sequer um lanche. E uma voz que soava no meu ouvido dizendo: e agora? Você não é mais padre, você perdeu a posição social, acabou tudo, todo o esforço que fizeram por você foi de água abaixo. Você agora não tem mais os compadres, as comadres, os afilhados, toda a posição social que você tinha acabou. E o que será de você agora? Nada. Mas eu ouvi do outro lado vozes gloriosas que louvava e engrandecia o nome que está acima de todos os nomes. Atravessei a avenida, entrei, me assentei do lado das irmãs. Todo mundo grelou os olhos em mim, queria saber o que era aquele extraterrestre no meio dos crentes naquela noite. Um padre, o cordão amarrado na cintura, um crucifixo em cima do peito, cheio de tédio, de angústia, de dúvida, pergunta ia, pergunta vinha e não tinha resposta. Mas alguém aproximou e disse: padre, Deus tem um plano para a sua vida. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na universidade, aonde você estiver, você já ousou falar para alguém desse grande empreendimento que é o céu que está reservado para todos? Glória a Deus. Eu adentrei acompanhado por aquele irmão Íris, ainda está lá até hoje na cidade de Santa Teresa de Goiás. Se alguém passar lá um dia, procure ele, tome conhecimento dessa história. E naquela noite o pastor pregou a doce e confortadora palavra de Deus. Eu tive muita vontade de ir lá à frente, mas eu não conseguia andar. As forças das pernas não sustentavam o corpo. Tentei olhar, estava tudo embaçado, não tinha força nas mãos. Parece que havia muitas algemas no meu punho. Mas o irmão colocou a mão sobre o meu ombro e começou a dizer: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pela terceira vez ele disse: padre, hoje chegou a sua oportunidade. Uma tenaz purificadora vai queimar sua vida velha e você será mudado em um outro homem. Ele me disse: padre, vamos comigo, eu te levo, eu te ajudo, eu vou me ajoelhar com você. Irmãos, alguém defende uma tese que a gente não precisa insistir com as pessoas, mas olhe, tem hora que precisa insistir, sim, senhores. Naquela noite, se Deus não usa o irmão para insistir comigo, o diabo talvez tinha ganhado a parada. Mas ele insistiu, e naquela noite as algemas se desfizeram. Graças a Deus, glória a Deus. Sim, queridos, mas logo imediato ele reagiu. Entrou no coração da minha mãe e ela se revoltou contra mim e disse: antes você tivesse morrido do que deixar de ser padre, deixar a batina. Foi tão lindo o dia que você se tornou padre, foi tão lindo o dia que você foi ordenado padre, para agora você trair a religião da sua mãe. Eu comecei a chorar, chorei muito, queridos, mas Deus honrou a sua palavra. Graças a Deus. Ele disse: vem comigo que da sua mãe eu vou cuidar. Querido irmão, querida irmã, entregue esta causa para Jesus. Ele vai cuidar. 4 anos depois, o Senhor salvou minha mãe.
Glória a Deus. 4 anos depois se via minha mãe render-se diante do autor e consumador dessa eterna salvação, desse Cristo tão bom, que salva até padre. Até padre Jesus salva. Glória a Deus. Ore pelos padres, ore pelos bons católicos. Existem muitos bons católicos, irmãos. Eles ainda não chegaram, porque os padres, infelizmente, estão na porta, não entra e não deixa outros entrarem. Mas isso pode mudar, se nós dobrar o joelho nas caladas da noite e clamar. O Senhor está dizendo assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E tem um primo meu lá no Vaticano preparando para ser padre. Mas Deus já disse para mim que eu fico tranquilo, que a última revolução que vai fazer será com a vida dele. E Deus vai trazê-lo também. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está permitindo que ele passe por lá, para depois ele ter autoridade para dizer a outros dessa grandeza, dessa maravilha de poder servir o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está aqui. A vitória é nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Oh, que maravilha. Graças a Deus. Hoje eu sou casado. Graças a Deus, há 23 anos. Eu e a irmã Márnia caminhamos fazendo a maravilhosa obra de Deus. Quando vocês estiverem orando, ore por ela. Ela está precisando da intercessão de cada salvo, de cada filho de Deus, para que nós possamos rasgar o libelo de acusação e dizer a Satanás que ele está tentando nos entristecer, tentando atrasar nossa caminhada, mas ele está vencido pelo sangue derramado na cruz.